galera, foi assim que o time saiu de campo ontem, com um protesto dos corajosos quase 7 mil torcedores que foram ao Newton Santos ontem, ver essa vergonha que foi esse jogo contra o Mirassol. Eu sou o Léo Veloso e vim falar sobre essa tragédia que é o Botafogo de 2025, refletido nesse jogo contra o Mirassol, no empate de 3-3, depois do Botafogo estar ganhando de 3-0 no primeiro tempo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, dar o like, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do canal e comentem. Bom, quando saiu a escalação a gente viu. Bom, essa talvez seja a formação ideal do Botafogo hoje. Finalmente ele escalou Montoro e Santi, um em cada ponta, com o Savarino centralizado e Cris Ramos no ataque, porque Arthur Cabral sentiu outro desconforto muscular. Então pareceu ser a escalação mais adequada para o Botafogo hoje em dia. Na boa, galera, eu não consigo nem elogiar o Botafogo do primeiro tempo, que foi um primeiro tempo assim, tipo, de almanaque do Botafogo, com contra-ataques rápidos, os jogadores de frente jogando muito bem, muito rápidos, com um toque de bola muito envolvente, né? E contra-ataques mortais. Eu falei que eu não vou conseguir elogiar o primeiro tempo, porque o segundo tempo foi tão trágico, que o primeiro tempo ficou apagado. Nada daquilo valeu. E o segundo tempo foi uma tragédia. O Botafogo veio para o segundo tempo ganhando de 3-0 e veio o Newton no lugar do Danilo. Danilo, que no primeiro tempo jogou muito bem. Aí ele vem com o Newton. Começa o segundo tempo e de cara o Mirassol já faz um gol. Prenúncio de tragédia. Porque eu, no meu grupo de WhatsApp, vendo comentários de botafoguenses, quando o Botafogo tomou o primeiro gol, parece que todo mundo sabia que o Botafogo já ia tomar o segundo. E foi o que aconteceu logo depois. O Mirassol fez o segundo gol, 3-2 de Botafogo, e quando tomou o segundo gol, eu, meus amigos, torcedores nas redes sociais, a gente sabia, o Botafogo vai tomar o terceiro. E com 15 minutos do segundo tempo, o Mirassol empata. 3-3. Enquanto a gente lembrava do Botafogo de 2024 no primeiro tempo, a gente lembrou do Botafogo de 2023 no segundo tempo. Uma palavra define o Botafogo hoje em dia: caos. O Botafogo é um caos na gestão, o Botafogo é um caos na comissão técnica, o Botafogo é um caos em campo. O que a gente viu ontem não foi surpresa. Surpresa foi o primeiro tempo, que ninguém esperava que o Botafogo jogasse daquele jeito. Eu até comentei, por que o Botafogo não jogou assim contra o Vasco? E no segundo tempo, a gente entendeu como é que é o Botafogo. Um apagão geral, defesa batendo cabeça, jogadores de meio de campo batendo cabeça. A gente tem falado muito aqui da situação caótica que é a gestão do Botafogo. Mas ontem, a situação caótica foi em campo. Jogadores sem raça, sem gana, sem vontade. Parece até que estão fazendo corpo mole. O que foi a atuação de Barbosa, até do Caio Pantaleão, que estava fazendo boas partidas? Alex Telles, cara, que falha no gol do Mirassol do Alex Telles. Newton entrou, um desastre. Marlon Freitas, cara, na boa, se limitava a dar aqueles toquinhos. Savarino sumiu no segundo tempo. Santi no segundo tempo errou tudo. Montoro, coitado, errou tudo também no segundo tempo. E o Cris Ramos evidenciou a falta de técnica, de habilidade também no segundo tempo. E à beira do campo, Ancelotti não sabendo o que fazer. É claro que a situação fora de campo influencia a atuação dos jogadores, porque o clima nos bastidores deve estar uma merda. Os bravos guerreiros corajosos botafoguenses que foram ao Newton Santos, os quase 7 mil torcedores que foram lá, ninguém merecia ter visto o que aconteceu ontem. Aí vem aqueles sommeliers de arquibancada que falam, né? Ah, não precisa vaiar o time, isso só atrapalha. Na moral, vai pro inferno quem fala isso. Quem paga ingresso, quem paga sócio torcedor, tem o direito de protestar. E as vaias ontem no final do jogo foi até pouco, tá? Foi pouco. Uma coisa é certa, esse Ancelotinho não pode ser técnico do Botafogo. Até porque ele não é técnico. Ele tá aprendendo a ser. E o Botafogo não pode ser laboratório para profissional treinar a ser treinador. Ancelotinho não pode ficar no Botafogo.
Claramente ele não sabe o que está fazendo ali na beira do campo, não sabe o que está fazendo. O Botafogo está piorando a cada jogo. Depois da data FIFA, o Botafogo só piora. Aí vem a notícia que Textor ficou muito insatisfeito, irritado ontem, mas dá um voto de confiança ao Celotinho. A gente está em quinto num brasileiro, mas isso não vai durar. A gente sabe que não vai durar, porque jogos como esse vão acontecer com mais frequência porque o Botafogo está piorando. Então a tendência é que o Botafogo desça cada vez mais na tabela. Eu tinha falado que trocar de técnico agora talvez não fosse a solução, mas eu mudei de ideia. Ancelotinho precisa sair, não tem mais como. Bota o Caçapa lá, bota qualquer um. Não dá pra ficar com esse cara mais. De novo, eu não vou inocentar Renato Paiva, eu não vou ficar falando que o tempo inocentou. Não, Renato Paiva era péssimo técnico, não merecia estar no Botafogo, mas também não poderíamos contratar um cara como esse. Ah, mas o Ancelotinho esteve no Real Madrid, no Chelsea. Foi por causa do papai dele. Se não fosse Carlo Ancelotti, ele não estaria no Real Madrid, no Chelsea ou em outros clubes da Europa. David Ancelotti não é técnico. Agora a pergunta: quem é que vai aceitar um trabalho no Botafogo, não pelos resultados, mas pelo caos que é a gestão do Botafogo, pelo caos que é a gestão de John Textor? Não dá para isentar ninguém dessa vergonha. Não dá para isentar ninguém dessa vergonha. É John Textor, é scout, é comissão técnica, Ancelotinho e jogadores. O que os jogadores fizeram nesse jogo contra o Mirassol foi uma vergonha também. Sério, cara, dá até desânimo. Dá desânimo porque, cara, é tanta coisa errada, tanta coisa que, porra, dá muita raiva, dá muita raiva. Tô vendo muita gente falando também que a culpa não é dele porque o elenco é fraco e que os jogadores são muito ruins. Galera, sinto informar que o elenco do Botafogo é muito melhor do que muitos times da Série A. Muitos times. Pra mim, não é um elenco pra ser campeão. Elenco pra ser campeão é o do Palmeiras, é o do Flamengo, até o do Cruzeiro. Mas o Botafogo tem um elenco pra ficar pelo menos no G4 ou G5, tá? Por causa do planejamento de merda de John Textor, fomos eliminados de todas as competições de 2025. Além das eliminações, tá esse caos. Esse caos que é o time, que é a gestão. E o reflexo são os resultados e as atuações do Botafogo. Enquanto isso, a gente vai ver cenas como essa e ficar puto. Tem isso, galera. Sábado tem jogo contra o Atlético Mineiro. E engraçado que se fosse ano passado, a gente estaria empolgado, né? Tipo, caralho, vai ter jogo no Newton Santos, o Atlético Mineiro. E esse ano a gente tá só lamentando ter mais um jogo do Botafogo, porque são vergonhas como o jogo contra o Vasco, o jogo contra o Mirassol. São jogos como esse que fazem a gente ficar desanimado. Eu não quero puxar ninguém pra baixo não, pessoal, porque o Botafogo já tá fazendo isso por si só. Eu sou um torcedor do Botafogo que vi jogos Marechal Hermes, Caio Martins. Eu vi as fases mais tenebrosas do Botafogo e estou aqui. Então, a gente vai passar por essa em algum momento. A gente vai passar por essa e tentar vislumbrar um futuro melhor novamente. Não se esqueçam de se inscrever no canal, dar o like, ativa o sininho para não perder nada, tá, galera? Saudações alvinegras.